Muitos gestores, inclusive gurus dos investimentos, desse mundo do mercado financeiro, parece que já estão anunciando aí uma recessão ou a possibilidade da gente ter uma crise aí um pouco mais acentuada. Isso por conta de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. E aí que vem aquele questionamento: como será que a gente conseguiria fazer para talvez proteger a nossa carteira ou até mesmo a nossa vida útil como investidor, que eu considero que isso sim é muito importante. Bom, eu quero trazer essa e outras respostas no vídeo de hoje, então eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e, gente, aproveitem que nós temos aí algumas promoções com os nossos combos dos planos do Trademap que, inclusive, podem te ajudar com o seu imposto de renda, porque tem uma ferramenta ali do imposto de renda bem legal. Os links para você saber um pouquinho mais estão todos aqui na descrição, beleza? E agora sim, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, não é de hoje que se fala nessa possível recessão. Eu acho que uma das pessoas que mais tem batido nesse assunto ao longo dos últimos 2 anos, né, desde que estourou a pandemia e tudo mais, foi o próprio Ray Dalio, né? Ray Dalio, ele tem alguns livros aí muito bons, ele é gestor, né, inclusive de um dos fundos mais importantes que a gente tem no mundo, e ele é autor também daquela frase relativamente polêmica que ele diz que cash is trash, né? Então ele acha que a pessoa que simplesmente tem o dinheiro sem investir ela em algum lugar, ela tá fazendo burrada, porque esse dinheiro ele perde o seu valor ao longo do tempo. Então ele não acredita que você simplesmente fazer o caixa sem investir em algum lugar que não supere a inflação, né? Ou enfim, a perda do poder de compra que a nossa moeda às vezes acaba ocasionando. No final das contas, ele acha que a gente tá fazendo burrada. E o que acontece? Ele falou novamente nessa semana em uma entrevista, e aí não somente ele, o Michael Burry também, como vocês estão vendo nessa matéria aí, que eles veem um risco de recessão crescente, dado todo o cenário que a gente está vivendo e também tudo que está acontecendo desde 2008 e 2020 também. Por que eu trouxe 2008, né? Porque o Ray Dalio, ele critica desde 2008 toda aquela impressão massiva de dinheiro que aconteceu para tentar salvar aquele crash que a gente teve em 2008, né? E aí a gente teve aquela bolha imobiliária, a gente teve o crash, a crise do subprime. E aí o que ele voltou a dizer então nessa semana, e não somente ele, mas também o Michael Burry, que se você já viu aquele filme O Grande Aposta, né, você sabe de quem eu tô falando, ele conseguiu prever aí relativamente a crise que a gente teve em 2008, eles estão falando então que, dado alguns dados que foram divulgados, por exemplo, a venda de casas, que agora a gente teve a divulgação na semana passada, parece que esses dados estão muito fracos e muito parecidos com o que aconteceu antes de estourar toda aquela bolha em 2008. Então eles estão vendo cenários muito parecidos, e aí a gente acrescenta ainda o que está acontecendo, por exemplo, uma crise, né, um conflito entre Rússia e Ucrânia, que a gente sabe que isso acaba impactando na inflação de alguns produtos, isso afeta as commodities também. A gente também viu recentemente o que estava acontecendo lá na China, né? Aquela política de Covid-0, que também acabou afetando a cadeia de suprimentos, porque a gente teve lockdowns muito severos, a gente teve atraso de cargas no porto, né? Se antes um navio lá no posto de Xangai demorava 4 dias para você carregar um navio e zarpar com aquela mercadoria, com aquela encomenda, hoje estava demorando aí em torno de 11 a 12 dias. Então isso acaba fazendo essa quebra, né, nessa cadeia, traz atraso, falta de produtos, alguns insumos também acabam ficando mais caros, e não somente isso, quando a gente tem tudo isso acontecendo lá, já tem a perspectiva de que uma China possa crescer menos, e a partir do momento que uma China cresça menos, isso pode fazer com que ela demande menos commodities, e aí nós, que acabamos mandando muita coisa para eles também, podemos ser afetados. Então não tem muito como a gente separar as coisas, né? O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece lá na China, dos países emergentes que são altamente dependentes, assim como essas grandes potências também dependem do que a gente manda para eles, mas não tem como a gente descorrelacionar todas essas situações que estão acontecendo. A gente adiciona a todo esse fator também
a própria questão da taxa de juros, né? Os bancos centrais do mundo inteiro estão aumentando as taxas de juros, mas o que acaba preocupando é quando a gente vê isso acontecer, por exemplo, lá nos Estados Unidos, porque Estados Unidos é uma das maiores potências, uma das maiores economias, e a partir do momento que o prêmio de risco dele sobe, então os investidores podem acabar preferindo investir diretamente nos Estados Unidos, tirando os seus recursos de lugares mais arriscados, de países emergentes, fazendo inclusive com que nossa moeda, né, ela volte a se desvalorizar frente ao dólar e haja então essa migração de capital para lá. Mesmo que a gente fale de uma taxa de juros nos Estados Unidos, né, atualmente de aproximadamente 1%, quando a gente fala de bonds, de títulos que são oferecidos por lá, a gente encontra taxas muito maiores, de 7, 8, eu já vi bonds, por exemplo, de 10, 12% lá nos Estados Unidos, no mercado norte-americano. Então, o que pode acabar acontecendo é que muitos investidores veem todo esse cenário e falam, olha, eu prefiro ganhar em dólar, apesar de, né, muitos colocarem em xeque o dólar, dada a massiva impressão que a gente teve em 2008 e em 2020 também, mas ainda acaba sendo a moeda mais forte dentre as outras moedas que a gente tem no mundo, então muita gente prefere investir diretamente lá, ainda que em países emergentes a gente tenha taxas até um pouco mais atrativas do que isso. Dado todo esse cenário, quando a gente vê esse aumento da taxa de juros, isso pode também, de certa maneira, você vai tentar conter um pouco a questão da inflação, mas nós sabemos que a inflação também percorre sobre o que está acontecendo na China, na Rússia e Ucrânia, então não quer dizer que taxa de juros sozinho vai resolver, e a partir do momento que você aumenta uma taxa de juros, o que a gente tem? A gente tem os endividamentos crescendo, a gente tem dívidas ficando mais caras, quem precisa de dinheiro vai precisar pegar um dinheiro mais caro, então a gente pode ver inclusive uma certa desaceleração por conta de todo esse movimento. Existe essa preocupação então de que isso pode acabar afetando as nossas economias e também o nosso mercado e os nossos investimentos. E é aí que vem aquilo, né? O que a gente pode fazer para tentar se proteger, né? Porque, como eu falei para vocês, uma das teorias do Jim Rogers, né, que foi inclusive, né, um dos sócios do George Soros, que é dessa matéria aqui que eu tô tirando essas informações. O que ele trouxe pra gente? Ele trouxe que a gente nunca viu um ciclo tão alto aí nesses últimos anos, principalmente quando a gente fala da Bolsa Norte-Americana, que ela sobe praticamente há 10 anos, né? Claro que a gente teve ali o deslize no meio da pandemia, mas quando a gente olha num tempo aí um pouco maior, a gente vê claramente que subiu. Então ele acha que o mercado tá subindo muito, existem todos esses fatores que eu já trouxe pra vocês, e ele acha que nós teremos então um último rally de alta, um pequeno rally de alta e depois um longo ciclo de baixa. E aí que muitos investidores começam a se perguntar, beleza, mas e aí o que a gente faz nesse momento? Na opinião dele, as melhores proteções que o investidor poderia fazer nesse momento é investir em commodities, investir em ouro e, claro, né, gente, tá diversificado. Ele fala muito do investimento em ouro, nós sabemos que o Ray Dalio também, como ele fala que muitas vezes o cash is trash, ele acaba fazendo então seus investimentos em ouro também, e eu concordo, eu acho que o ouro ele pode ser sim uma boa proteção também. Geralmente quando a gente vê esses momentos aí de maior crise, muitas vezes nossa bolsa caindo, o ouro, né, ele pode acabar subindo, ele não vai ser um ativo que vai te trazer enormes e grandes e gigantescas rentabilidades, mas muito provavelmente no momento de crise ele consegue segurar um pouquinho a volatilidade e também a desvalorização da carteira. Mas eu acho que uma outra medida de proteção seria justamente ter parte da nossa carteira dolarizada. Seja investindo em ativos dolarizados aqui, porque eu sei que alguns de vocês preferem os ETFs ou os BDRs, seja você que decidiu investir diretamente lá fora, que na minha opinião é uma maneira tão simples quanto investir aqui, e eu mesmo invisto diretamente lá fora. E por quê? Porque você está atrelando parte do seu capital em uma das moedas mais fortes do mundo. Pode ter uma crise lá fora e os seus ativos lá se desvalorizarem, sim, é claro que pode, inclusive em uma recessão global que a gente possa ver, é muito difícil que a gente veja algum mercado se salvando, mas quando a gente compara a nossa moeda com o dólar, então o simples fato de você ter alguns ativos ali dolarizados, eles também podem segurar as pontas. Um exemplo disso, gente, foi a minha carteira lá no meio da pandemia. A gente viu ali num curto espaço de tempo o próprio S&P se desvalorizando mais de 12%. Só que a minha fatia do exterior, ela não diminuiu mesmo com essas quedas, porque
quando a gente considerava o ganho que a gente teve em dólar, porque a nossa moeda acabou se desvalorizando muito, o dólar chegou em determinado momento a subir mais de 40%, então no final das contas, se eu tivesse simplesmente zerado um pedaço dos meus ativos lá, ainda que o S&P estivesse caindo, na conversão da moeda eu poderia ter ganhado também dinheiro. Eu não fiz isso porque eu realmente penso no longo prazo, eu gosto de fazer aportes pensando lá na frente, mas confesso que essa variação cambial deu uma segurada também na minha carteira. Fora essa questão de você ter parte dos seus investimentos, né, talvez um pouco em ouro, talvez dolarizado em uma jurisdição diferente, eu acho que outro ponto muito relevante é você estar diversificado de forma geral. Não somente em ações, por exemplo, mas em classes de ativos diferentes. Você pode ter um pouco de ação, um pouco de fundo imobiliário, se for do seu perfil, um pouco de renda fixa, que inclusive estão com taxas ótimas nesse momento. Você também pode acabar investindo em ETFs, existem alguns ETFs, inclusive de ouro ou de outros mercados, que podem te trazer já essa questão do próprio ouro e do próprio dólar em um único ativo. Então eu acho que a diversificação acaba sendo um caminho fundamental. Agora, por último, e o que eu considero mais importante de tudo isso, é justamente a sua vida útil no mercado. E aí a gente sai um pouco dessas questões tão técnicas, né, de talvez você olhar para um ETF específico, para o dólar, para o ouro e tal, e a gente começa a falar da parte comportamental, mas também a questão estratégica. Por quê? Recessões e crises e períodos de bonança sempre vão ter. O mercado ele não anda em linha reta. E quem que geralmente sobrevive a esses mercados que estão aí 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, por exemplo, num mercado, principalmente quando a gente fala desses grandes gurus que eu trouxe para vocês nesse vídeo, né, citando esses comentários deles. Geralmente, eles têm uma estratégia muito bem definida e eles não saem dessa estratégia deles mesmo no período de recessão. Então, eles investem em empresas já pensando inclusive que, poxa, se vier uma recessão, se vier uma crise, eu preciso que essa empresa sobreviva. Então, eles dificilmente vão acabar colocando grana em negócios que são muito sensíveis a esses cenários. E por mais que em determinado momento você veja a desvalorização desses ativos, ainda assim por trás, eles têm confiança que eles escolheram bons negócios. Então, eles têm essa estratégia muito bem definida para não sair simplesmente vendendo no desespero ou com medo que pode vir uma recessão. Nós não vemos, por exemplo, um Warren Buffett vendendo suas posições quando o mercado cai ou quando a gente vive uma recessão. Na verdade, ele aproveita esses momentos geralmente para comprar mais e continuar seguindo a sua estratégia. Lidar com essas perdas, principalmente quando a gente fala de curto prazo, ali que é menos de 1, 2, 3 anos muitas vezes, que a gente pode ver inclusive o mercado cair por períodos maiores, até a gente teve isso de 2011 a 2016 aqui, o mercado caindo a conta-gotas, mas quando acontece isso, ele não simplesmente vende, porque ele entende que por trás ainda tem negócios que estão funcionando e que a partir do momento que o mercado se recuperar, muito provavelmente ele vai recuperar aqueles prejuízos que ele não consumou, mas que a gente está vendo o patrimônio se desvalorizar, e se ele conseguir aproveitar essa janela, que pode ser pequena ou grande de oportunidade, ele vai conseguir ganhar muito mais lá na frente. Então, ter uma estratégia muito bem definida, não deixar o desespero bater, se o mercado começar a cair e passar por longos anos caindo e aproveitar essas oportunidades, eu acho que também pode ser um caminho para te ajudar a ter uma vida útil muito maior no mercado. Então, acho que são basicamente esses os pontos e as reflexões que eu queria trazer. Nós podemos sim viver uma recessão, eu acho que isso é até esperado nos ciclos econômicos, a gente não consegue cravar exatamente quando, porque ninguém tem uma bola de cristal, mas eu acho que nós temos como nos preparar, principalmente pensando em estratégia, no psicológico e, claro, pensando talvez em algumas pequenas proteções, como eu mencionei para vocês, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Se vocês gostaram, mas não deixaram um like ainda, façam isso agora. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e não esqueçam de conferir todos os planos que nós temos do Trademap no link que está aqui na descrição, também para você já aproveitar essa ferramenta do imposto de renda, que o quê? Tamo no laço, né, gente? O último dia aí pra gente, os últimos dias, na verdade, né, pra gente entregar a nossa declaração, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.